já falamos aqui de várias áreas da propaganda. Atendimento, produção, criação, entre outros. Chegou a hora de tratar de mídia. Ou seja, aquele setor que planeja, negocia, distribui a comunicação dos clientes nos seus devidos canais. Vamos juntos explorar um pouco mais sobre esse setor? Aqui comigo hoje, dois profissionais que desempenham uma função quase cirúrgica dentro das agências. Isso porque a mídia, ela é decisiva no processo comunicacional das marcas, né? Ela que define como e por onde a mensagem do cliente vai chegar aos seus determinados públicos. Então, por isso, eu tô aqui hoje com o Felipe Eugênio, da agência Matriz, e com a Débora Bittencourt, da agência Euro. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo convite. Bom, bora desbravar esse trem, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso público sabe que neste programa o protagonismo é do mercado. Portanto, é tudo com vocês. E eu quero começar, que a gente seja bem didático, tá? Com o público. Vou começar pelas damas, Felipe. Pra gente, né, dizer assim, a que veio, né? O que faz uma mídia dentro da agência? Uma mídia, assim, ó, é um papel muito relevante dentro da agência de propaganda, porque ela tem 4 pontos muito importantes que se pode se destacar, né? Que é planejamento, negociação, execução e também a monitoramento, certo? A fase do planejamento, a mídia, ela precisa se inteirar do cliente, precisa entender do público-alvo, do orçamento, que é um dado muito importante, né, para a gente poder realmente trabalhar, como tu falaste, é uma questão cirúrgica e o orçamento é muito importante. As praças, né, a área de abrangência, os objetivos da campanha, para a gente poder direcionar os nossos veículos, né? A partir daí, desse conhecimento, desse cenário do nosso cliente, da nossa campanha, aí a gente vai poder definir os canais de comunicação. Partindo disso, estabelecendo um plano, um desenho, temos que partir para essa questão da negociação junto aos veículos, para poder fechar dentro desse budget proposto pelo nosso cliente. Feito isso, vamos partir para a execução, que é primar para que tudo saia conforme o previsto. Conforme o que a gente previu para a entrada de rádio, para a TV, para a mídia impressa, digital, enfim, tudo numa sintonia adequada. E o pós, que podemos definir como monitoramento, que é essa questão de métricas, detalhamentos, como foi, o que pode ser melhorado. É como um relatório sobre tudo. Então, a mídia, ela está desde o início até o final do processo. Então, ela nunca para, ela está sempre ali acompanhando todo esse processo. Felipe. A mídia, ela pode parecer assim que é a última etapa, e normalmente ela é considerada, né, como a última etapa dentro da agência. Então, ela tem esse papel, eu acho, de materializar todo o trabalho da construção, da comunicação, do trabalho da agência, de cliente, é quando vai para a rua, né? Então, a gente faz esse trabalho final. Óbvio que não é só colocar na rua, tem tudo isso, né, que a Débora falou anterior, que é um trabalho bem grande, de muito planejamento, de usar muitos dados para escolher os estratégicos, mas de forma bem resumida é isso, né? Colocar todo o trabalho da agência na rua para as pessoas verem. Legal. Durante bastante tempo, a mídia se resumiu basicamente em TV, rádio e jornal impresso, né? Hoje, as coisas parecem que estão um pouquinho diferentes, né? Agora a gente inverte e começa pelo Felipe. Claro. O que a gente tem hoje de possibilidades de mídia, né? Porque também é com vocês a parte da mídia externa, Sim. O digital, algumas agências, não sei se ainda tem agências que separam on e off, mas existem outras possibilidades. Quais são elas? Sim, acho que até os canais
chamados tradicionais, eles já estão mais fragmentados com possibilidades. Então, acho que até a própria TV, quando a gente vai para um CTV, né, TV conectada, a gente pensar aí o Globoplay, por exemplo, que é dentro de uma mesma empresa tradicional. Então, só que numa mídia tradicional já tem vários outros formatos. Então, e quando a gente vai falo de mídia externa, mídia exterior, tem toda a parte dos painéis digitais. Eu acho que é uma novidade de mercado também a questão de compra via programática, de comprar pela internet, de ter painéis dentro de shoppings, dentro de estabelecimentos. E se a gente for entrar no detalhe de internet, então as possibilidades elas são inúmeras. Então essa é uma tendência muito forte que a gente chama de fragmentação dos meios. Então é um grande desafio de como a gente pegar o orçamento, que antes era TV, rádio, jornal, e ter que distribuir em tantos, né? Até o próprio jornal também, com a versão online, com as redes sociais do próprio jornal, com o portal. Tudo isso vai tornando o trabalho mais complexo, mais difícil, né? Porque não só os meios mudam porque as pessoas mudam a forma de consumir, né? Então... Eu imagino que, assim, o orçamento do cliente não aumentou de uns anos para cá. Pelo contrário, né? Ele enxugou. Sim. Então, assim, é um orçamento menor para ser distribuído em mais possibilidades. É isso que você está me dizendo. Exatamente. Que coisa bem boa. E aí, Débora? Exatamente. É essa a ideia. Porque lá no início de 1900 e alguma coisinha, Guaraná com rolha, sempre se começou com essa questão do impresso. Aí logo depois veio rádio, TV. E hoje a gente está com uma abordagem de 360 graus, né? Por isso, essa complexidade. Então, temos aí essa questão da mídia digital, que é muito importante. Os MUBIs, né, a mídia externa, inclusive essa questão da interatividade do consumidor com as mídias está cada vez mais se intensificando. Um exemplo até a gente pode citar aqui, eu não sei se vocês se recordam, mas houve aquele painel digital interativo nas paradas de ônibus, né? Que foi citado para não deixar as mulheres sozinhas ali, né, durante a noite. Imagina, é um baita de um case aí para trazer, é uma mídia, isso é uma mídia. E é interativa e digital. Então, cada vez mais a gente está buscando inovações, né, nessa área, tanto no sentido tecnológico, quanto no sentido para se virar nos 30, como tu falaste, aí da questão do orçamento. Porque essa questão tecnológica, ela nos auxilia bastante, porque a mídia digital, ela vem muito ao nosso encontro para que a gente consiga trabalhar muito com um budget um pouquinho menor, né? Um pouquinho, a Débora foi bem sutil, né? Um pouquinho bastante menor. Exato. Gente, para quem faz propaganda, comunicação como um todo, e eu também posso falar por mim, a gente muitas vezes faz comunicação para fugir dos números, né? Acho que vocês se meteram no lugar errado, então. Vou fazer publicidade porque eu não gosto de matemática. Ops! Planilha, cifra, negociação, percentuais. A vida de vocês é muito numa planilha, né? Assim, do dia a dia, essa distribuição, esse monitoramento. Enfim, números faz parte da rotina de vocês. Como é que é essa relação do ofício com para mim, pelo menos, temida matemática, né? Exato. Logo quando eu comecei a fazer a faculdade de publicidade, eu pensei, não quero saber de matemática, porque eu adoro português, adoro. É para isso que a gente faz comunicação. Exatamente. Mas daí, como eu passei por várias áreas dentro de uma agência e acabei migrando para mídia, que eu amo de paixão, e essa questão de lidar com números é inevitável, é muito bom, porque assim, os números, eles são teus aliados, né? É uma forma de mostrar para o cliente, é uma forma de argumentar através dos números para que ele compre a ideia, né? É uma forma de demonstrar metricamente que deu certo, que não deu certo. Então, é importantíssimo, porque apesar de a gente trabalhar com toda essa questão estratégica, de trabalhar com planejamento, e o mídia é um cara criativo, sim, porque ele tem que viabilizar
outros canais e meios, o número é um aliado para que ele possa propor, decidir e negociar. Tem uma frase que diz que a matemática não aceita desaforo, né? E pra ti, Felipe? Eu sigo essa mesma história, assim. Entrei na faculdade de publicidade querendo fazer criação, porque tinha esse Como lado... a maioria dos teus colegas, provavelmente. acho que eu não tenho... Agora a gente trabalha com números, trabalha com dados, eu não posso afirmar, mas eu chutaria que a grande maioria... Não tenho provas, mas tenho convicção. A grande maioria entra dessa forma e eu não fui diferente. Mas depois de formado eu comecei a trabalhar em agência e a oportunidade que eu tive era trabalhar com redes sociais e mídia digital. Isso há uns 10 anos atrás. E acabei entrando para a mídia. E um pouco do meu perfil também, de ser um pouco mais tímido, retraído, assim, o mídia digital não tinha tanta negociação, mas trabalhava muito, muito as métricas. E aí eu tive todo esse aprendizado que eu trouxe daí para a parte do off, quando comecei a trabalhar com off. Para ti o número foi um super aliado, então, para fugir dessa... Eu acho que ao longo da faculdade eu percebi que, talvez a criação não seja algo para mim. Fui pro caminho do marketing, e aí os números já são mais... Já se apresentaram. E a nossa vida, ela é baseada numa planilha, né? Sim, eu imagino, porque tem toda a parte, como eu falei, do orçamento, e distribuir, e negocia, e o percentual de desconto, e depois o monitoramento, e o relatório do cliente, Sim. enfim. E até a questão dos impactos também, tu tem que mostrar ali os impactos, número de ouvintes por minuto, então tem que mostrar também toda essa questão aí da eficiência de cada canal, né? E pode parecer uma coisa extremamente lógica trabalhar com cálculo, com número, mas como a Débora falou, tem muita parte criativa inclusive, puxando a outra pergunta, que é como fazer, tem que ter criatividade onde tu tem um orçamento reduzido, ou algum determinado orçamento, tem que falar com aquele público, então tem que ser criativo, né, para trabalhar com a mídia. O que eu acho bem interessante a gente analisar, né, porque às vezes, quando se fala em criatividade, ela é o cerne da propaganda, né? Sim. Mas todo mundo leva para o setor de criação, que é o setor que brilha, né? Eu brinco com estrela. Isso, né? A estrela do processo é a galera da criação, né? Os criativos. Mas a criatividade, ela precisa estar em todo o processo. Exato. E aí eu queria pegar esse gancho até que o Felipe falou no início, assim, a mídia é quase que a fase final, né? Porque é quando materializa o plano, né? A ação lá, a campanha. Houve um tempo em que o processo das agências, o atendimento, o briefing, o atendimento, o planejamento, a distribuição dentro da agência. Hoje, me parece que os setores estão mais... Todos os setores, todas as áreas envolvidas numa campanha, num trabalho, elas estão desde o início do processo. Vocês entendem que isso mudou? Vocês realmente acham? Ou daqui a pouco, não, estou viajando e não é assim? Ou não, essa criatividade e essa sinergia com as outras áreas, ela precisa existir desde o início. E criativo todo mundo tem que ser dentro da agência, então, né? Sim, exatamente. Não posso responder por todas as agências, porque de fato existe, né, o processo que a gente aprende de todas as etapas, mas os últimos anos, as últimas experiências é assim. As áreas precisam estar integradas e desde o início, porque se elas não estão, eu acho que vai ter algum tipo de problema, ou não que vai ter problema, mas acho que fica mais truncado o processo. Quando todo mundo começa desde o início, é muito mais fácil de desenrolar, saber o que as coisas estão acontecendo, as pessoas se conversam, então a criação já está ligada com o que a mídia está fazendo, ou a mídia pode dar pitaco na parte criativa e assim ter essa sinergia entre as áreas do que passar parte por parte, né? Quando chega lá a campanha pronta, agora vocês precisam encaixar o que foi criado aqui. Então, realmente precisa estar... É mais fluido. Exatamente. Concordo plenamente, porque senão pode ocorrer ruído e o processo pode trancar, de fato. Então, tem que ter essa sinergia entre todos os departamentos, né? Então, geralmente, lá na agência, a gente faz aqueles brainstorm a respeito de uma determinada campanha
E junto tá o pessoal da mídia, o pessoal da criação, tá ali o redator, o criativo e também o gestor de contas junto. Porque o gestor conhece ali o cliente, vai passando ali toda a dor e nós vamos colocando. O mídia dá pitaco demais ali no pessoal da criação. Por quê? A gente pode colocar um painel com aplique X, sabe? E então a gente troca ideias muito com o pessoal da criação para poder casar essas ideias junto com as estratégias e as ferramentas de mídia. Então é importantíssimo ter essas trocas e ter esse alinhamento desde o início, para que tudo flua da melhor forma possível. Sim. Porque tem mais um ponto aí dentro que é a questão de prazos, né? Então, se a gente não tiver todo mundo trabalhando junto, alinhado, a questão do prazo é difícil de cumprir, né? E o prazo também é uma dor da agência de propaganda tradicionalmente, muito, né? Vocês estão sempre correndo contra o relógio, a campanha é sempre para ontem. Tá no ar. Ontem. Né? Qual é o deadline? Não existe. Então, exato. Então, vocês também trabalham muito sob pressão, né? E como que é para vocês explorar essa criatividade assim, primeiro, vocês têm uma alta responsabilidade porque vocês lidam com um orçamento que não é de vocês. Sim. Então, assim, vocês precisam ser... o cliente precisa confiar nesse discernimento estratégico de vocês dentro de um planejamento. Então, vocês já têm essa pressão da responsabilidade, ainda tem a pressão do prazo e tem que ser criativo. E como que é isso? Olha, hoje em dia a gente está acostumado, né, a trabalhar com isso, porque é meio que da forma que as coisas foram acontecendo, a gente acaba se acostumando com todos esses fatores, mas de fato tem muita responsabilidade em cima do nosso trabalho, pela questão do orçamento, né, de trabalhar com o orçamento do cliente, mas eu acho que tem também toda a parte de dados que a gente trabalha, que assim, a gente nos dá segurança das escolhas que a gente está fazendo para a parte de mídia. Então, acho que a gente vai se acostumando com essa loucura, dá para se chamar assim, né, dos prazos, tudo muito apertado, mas com o tempo a gente acaba, acho que quase que ficando algo mais fluido no trabalho, que já não sente mais tanto aquela pressão. Óbvio que tem momentos que não é tão natural, mas... Dá uma pressãozinha a mais, né? Dá uma palpitação a mais. Sim, exato. A pressão, ela é uma ativa, ela é presente, né, no nosso dia a dia. Uma constante. É normal, né? Eu brinco com o pessoal, quem é feijão aqui, porque tá na panela de pressão, né? Porque a gente tá sempre na pressão. Pressão, vamos lá, é prazo, vamos embora, tem que entregar. Então é isso. Só que daí tem um momento, eu pelo menos, eu chego no momento que eu penso assim, esquece o relógio para focar. Se não focar, não sai ideia, não sai estratégia, esquece um pouquinho o relógio. E aí vai deslizando, vai indo, vai fluindo e vai trabalhando, sabe? E aí vai desenrolando e vai tocando, porque não tem outra forma, porque tu tem que trabalhar, tu tem que estar com a cabeça liberada e oxigenada também para poder tocar o projeto, né? Tem uma questão de perfil também, né? Tem pessoas que trabalham bem sob pressão, outras que dão uma congelada. Então, acho que tem também dentro de equipes entender com o tipo do cliente, o tipo do projeto, para conseguir encaixar quem trabalha melhor, né, dentro desses determinados aspectos. Interessante isso também. Daqui a pouco um cliente que tem os prazos normalmente muito mais apertados, daqui a pouco o profissional que não lida bem com pressão não é a melhor pessoa para estar nesse time, sim, nessa conta, né, envolvida nessa conta. Aí tem que selecionar conforme a conta, uma boa estratégia. Interessante. Para não ficar tão engessado assim, tão... Bom, antes da gente começar nosso papo, eu vou fazer um breve, não é um intervalo, mas é uma interrupção para lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Vero. Com a Vero, você tem acesso a mais clientes, vendendo nas opções Banricompras pré-datado para até 60 dias e parcelado em até 12 vezes. Então, acesse sejavero.com.br. Gente, para quem não sabe ou ainda não entendeu, as mídias são alvo muito querido dos veículos de comunicação, né? A gente brinca que são os queridinhos, né? São os mimados, inclusive, pelos veículos.
Mas, assim, também provavelmente sofre muita... Não necessariamente uma pressão, mas, assim, esse assédio, existe uma relação que precisa ser cuidada, né, de vocês com os veículos também. Até para que se tenham as melhores condições, as melhores negociações, os melhores espaços, enfim. Como é que é para vocês? Como é que vocês lidam com essa relação? Que daí, para quem não entendeu essa relação, do profissional de mídia para fora da agência, né? Então, já não estamos mais falando do cliente, não estamos falando do processo interno, estamos falando deles com quem, no final, vai materializar, como disse o Felipe, essa campanha. Como é que é a relação de vocês com os veículos? Assim, ó, eu vejo os veículos como nossos parceiros estratégicos, porque existe uma interdependência entre nós, né, enquanto agência, e esses parceiros. Porque sem os veículos, a gente não consegue fazer acontecer da mesma forma eles. Da mesma forma que eles precisam bater metas, também fazer subir os seus números, a gente precisa fazer acontecer com os nossos clientes, né? Então, eu vejo que cada vez mais, à medida que a gente vai ter essas reuniões com os nossos parceiros, eles entendem que a gente precisa definir estratégias em conjunto. Não é só aquela questão de, vamos subir números. Não. Temos que definir estratégias juntos para tentar um bom resultado, um resultado efetivo juntos. Que dessa forma, vamos ter outras parcerias, né, com o nosso cliente. Então, eu estou vendo desta forma. E, claro, não são todos os veículos que a gente acaba fechando naquele momento, pode fechar em outro. Tudo isso vai depender do momento, das campanhas, dos clientes que nós temos na casa, né, das estratégias do momento. Eu definiria como uma relação de parceria. E é uma relação que precisa ser cuidada justamente para ter esse bom relacionamento, porque a gente, como mídia, sempre vai precisar do veículo e ele precisa da gente. Então, a gente, inclusive, acho que é algo assim, intrínseco da profissão, né, do profissional de mídia, que é manter uma boa relação com o mercado, com os veículos. Isso é fundamental, porque em algum momento eles precisam de ti, tu vai precisar de ajuda, então isso é super importante. E sim, eu acho que tem uma certa pressão, mas aí, da mesma forma, é saber equilibrar essas relações. Às vezes a gente precisa, eles precisam, então... Vocês se retroalimentam, né? Exato, não é uma questão assim de favor, não. Acho que é uma relação muito boa, assim, muito legal que a gente precisa ter com Todo mundo os veículos. ganha, né? Exatamente. Literalmente a relação do ganha-ganha. Bom, eu queria conversar um pouco com vocês, queria que vocês contassem um pouco pra gente sobre cases, tá? E aí isso significa o quê? Eu queria que vocês compartilhassem, que pode ser um ou mais, enfim, algumas coisas, assim, algum case que foi muito marcante na trajetória de vocês, não necessariamente nas agências atuais, né, seja na Euro, seja na Matriz, mas queria que vocês compartilhassem, assim, algum trabalho que no final vocês olharam e disseram, cara, que sensacional, eu fiz parte disso. Ocorre? Querem um tempo para pensar? Eu já tenho a resposta. Também tenho. Adoro! Então vamos lá, tô curiosa. Eu lembro de um case de um cliente nosso, que é o CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia aqui do Rio Grande do Sul. E eles têm um mês muito importante, que é o Maio Vermelho, que é o mês da conscientização do câncer de boca. Então, geralmente, esse mês é trabalhado inteirinho para essa questão da conscientização. E foi em 2023 que nós trabalhamos uma campanha que era bem assim, ó, o câncer de boca é uma doença silenciosa, previna-se. E aí nós trabalhamos com uma simbologia, com pessoas de diversidades e diversas idades e tudo mais, que era a questão assim, com a mão na boca, né? E isso se referia a essa questão do silêncio, a questão do medo, muitas vezes, de ter algum sintoma e não buscar ajuda. E aí nós colocamos essa campanha em vários meios, né? Impresso, eletrônico, até nas clínicas odontológicas, farmácias. E também na mídia digital, que é onde deu
bom, assim, no caso, né? O que aconteceu? Muitas pessoas acabaram fazendo videozinhos para participar dessa campanha. Legal. Até jogadores ali do Inter e do Grêmio acabaram também divulgando a campanha para espalhar. Mas de forma espontânea? De forma espontânea. Que legal. Então, gerou um buzz marketing, que a gente pode dizer, e criou-se, assim, uma corrente. O pessoal da agência fez videozinhos, o pessoal do CRO fez. E isso acabou impactando de forma nacional, até para o próprio CFO lá O Conselho Federal. Exatamente. Que legal. Então, É o que todo mundo quer, né? Viralizar. Exatamente. Então foi bem... Que legal. Deu aquela emoção pro pessoal da criação, né? Que teve a ideia, que, né? Foi toda aquela criação em conjunto, assim, que a gente falou anteriormente, da importância dessa costura inicial e o que gerou ali no final. Que então legal. Foi muito legal. Felipe. Acho que o case, eu vou falar, ele é bem recente, foi no ano passado. Enfim, a gente teve toda a situação das enchentes no Rio Grande do Sul. E com isso, né, a situação dos animais resgatados, que a gente teve um número altíssimo aqui, né, na região de animais para adoção, foram resgatados. E a gente fez uma campanha para o governo do estado de adoção dos bichinhos. E então acho que tem esse lado pessoal meu, assim, que ficou muito, muito feliz de trabalhar pela causa. Que legal. Dessa campanha de adoção. Tem toda a questão estratégica de mídia que a gente fez, cobertura assim, bem grande para alcançar as pessoas, sensibilizar, teve uma parte de conteúdo muito importante. E assim, acho que a melhor parte do case é no final o resultado, que a gente teve um número altíssimo. Eu não lembro agora de cabeça, mas a gente conseguiu diminuir muito o número de animais nos abrigos, porque de fato a gente conseguiu fazer com que as pessoas adotassem os bichinhos, os animais. Os números, né? Os números. O Felipe fala do resultado final. Os números. Tem os números, mas eu acho que tem essa parte legal. da emoção, de a gente conseguir, com uma campanha de publicidade, mudar né, essa situação, esse cenário e fazer algo bom, que foi, né, toda essa parte de adoção dos animais. Isso foi aqui em Porto Alegre? Sim. Ai, que legal. Tu viste, foi para o estado, foi para a região metropolitana, que foi uma das regiões mais afetadas, né, onde teve os maiores números dos abrigos. Bem, é bem isso, né? A publicidade é essa conexão, essa mistura de emocional com números. Não tem como fugir disso. Mas o emocional tá ali junto. Sim. E o número tá ali para comprovar. Claro. Ai, muito legal. Vocês já trabalharam com contas? Eu quero duas curiosidades. Assim, uma delas é com contas que vocês disseram: nossa, eu vou para essa agência e vou trabalhar com esta conta. Que legal. Já teve isso? E a segunda pergunta, mas eu posso repetir ela depois, já pegaram uma conta e pensaram: putz, famosa carne de pescoço, assim, mas que no final das contas foi uma surpresa positiva e olha, porra, né, é mais legal do que se pensava. Já aconteceu isso? Já. Podem contar. Tá, não precisa contar quem é o santo, tá? Não, é só um milagre. Melhor não comentar. Não vamos expor ninguém. Isso, né? Será que eu devo falar? Não precisa falar o nome, mas assim, só primeiro, vamos para a primeira pergunta, que é, já conseguiram, não é realizar sonhos, eu acho, mas assim, já conseguiram se sentir realizados por trabalhar com uma marca que vocês já admiravam? Sim. E como é que é esse sentimento, assim? Acho que essa pergunta ela é interessante porque a minha resposta ela é meio que uma contradição, assim, é quase que um paradoxo, porque no final das contas eu acabei tendo quase que uma sensação inversa. Aquela conta que eu, não sei se eu estou a fim de trabalhar, ou que coisa, né, ter que trabalhar com esse cliente. O processo em si, ele acabou sendo algo, não vou dizer favorável, mas foi positivo. Enquanto aquela conta que, tipo, enchia meus olhos, fui ver que o processo era tão complicado que no final, mesmo a campanha estava no ar, tudo lindo, campanha maravilhosa, mas a parte... Que preço? Exatamente. Então, não vou falar os nomes, mas eu acho que a minha resposta vai por esse caminho. Legal. E tu, Débora? Também já trabalhei com aquela aqui de encher os olhos e tive os dois lados. O lado do desafio legal, assim, deu um resultado excelente. E o outro lado também que
pá, tá, não aprova, não sai do lugar. E aí, quando é que a gente vai colocar? Às vezes leva mais tempo para aprovar e a gente fica naquela ansiedade de botar pra rua, sabe? E aí gera um pouquinho de frustração nesse sentido. Mas é normal no nosso meio, né? Sim. Então eu já tive essas duas experiências, assim. A gente fala, assim, todo publicitário... A gente brinca. Particularmente, eu tenho eu faço uma brincadeira que ela é bem preconceituosa, eu admito. Mas os publicitários me dão motivo para isso, tá? Porque eu digo que se a gente for fazer um evento para publicitário com 24 pessoas, precisam ter 48 cadeiras, né? Uma para o publicitário e outra para o seu ego. Por isso que eu disse que eu admito que é bem preconceituosa. Publicitários que me perdoem, né? Eu tenho uma relação ótima com eles. Com vocês, como um todo. Mas, assim... A coisa da publicidade, ela tem um glamour que às vezes não se concretiza, né? Às vezes ele nem é real. Mas ele traz um pouco desse glamour. A publicidade tem muitos prêmios, tem prêmios específicos, inclusive, né? Tem o prêmio lá para criativos especialmente, né? Porque afinal de contas eles brilham. Mas também tem os prêmios de mídia, né? A gente teve já prêmios locais, inclusive. Como que é essa relação de vocês, não necessariamente com o prêmio, mas com o reconhecimento? Assim, ó, o meu principal anseio é sempre pelo reconhecimento como profissional, não ligado ao material, a um prêmio, digamos assim. Mas aqui, está acontecendo, está trazendo resultado, e eu gosto muito dessa coisa também de poder ensinar as outras pessoas que estão ao meu redor. Eu acho isso muito importante. Porque a gente não pode ficar só para nós. A gente está ali para aprender e para ensinar. Então, eu entendo que nós temos que ser humildes para aprender e para ensinar. Eu vejo dessa forma. Então, essa coisa de ego, pelo menos eu não trabalho muito essa questão, assim, o ego lá em cima e tal. Não tenho muito disso, sabe? Mas essa questão de aprender todos os dias e ensinar é uma premissa. O teu reconhecimento está mais nesse lugar do que exatamente, na premiação. Mais do que um objeto, na minha opinião. Felipe? Olha, eu acho que essa questão de ego, ela pode ser, eu acho que está muito mais ligado com a parte da criação tradicional da publicidade do que pelas minhas experiências assim, de bastante tempo, eu vejo que a parte da mídia é muito mais, né, o low profile, muito mais na dela. Em relação a glamour, assim, também dá para dizer que isso já se perdeu bastante, né, dentro das agências, quase. Hoje é muito mais trabalho, muito mais estratégia, muito mais dados do que de fato, a glamourização do trabalho, de trabalhar, né, em agência. E em relação a prêmios e reconhecimento, eu acho que o reconhecimento em si, eu acho que quando a gente consegue resultados interessantes, resultados positivos, isso é uma dos maiores prêmios. Mas, obviamente, quando a gente ganha, né, alguma premiação, ela tem Ano passado eu tive essa experiência, a gente, pela Matriz, ganhou o Salão da ARP, os três, né, de mídia, e foi assim, uma sensação bem interessante, bem boa, porque de fato acho que eu falei lá no início de materializar, eu acho que é materializar toda a entrega, todo o trabalho, toda a dedicação que a gente teve. Eu falo a gente porque, né, foi toda a equipe envolvida, então acho que é legal também, não dá pra dizer que não. Viu? É isso. É legal? É legal. Vamos trabalhar com este foco? Provavelmente não. Exatamente. Mas faz bem, né? É uma consequência, digamos, né? Às vezes não, né? Às vezes é uma perseguição. Tem profissionais aí que perseguem o prêmio, né? Fazer estratégia pensando, né, em ganhar prêmio. Exatamente. Não é o foco, né, da estratégia. Sim. O foco é trazer resultado. A gente falou também de cases do que deu certo, né? Vocês trouxeram ali, e querendo ou não, foram duas causas, né? Porque a gente está falando de saúde e de adoção animal. Mas nem tudo são flores, né? A gente sabe que existem também aquilo que não dá certo e que ensina pra caramba, né? Sim. Todo o processo, enfim. Ocorre pra vocês algo que não deu certo, sei lá, que uma estratégia que flopou,
que teve que ser revista, ou teve que ser revista mais de uma vez, que não deu certo, mas claro, aquilo ensinou pra vocês, dizendo, pô, né, aqui eu não erro mais. Sim. Ou a equipe em si não erra, né? Já aconteceu? Já aconteceu, com certeza, porque o dia a dia nos ensina e a gente não pode ficar triste com esses acontecimentos, porque aprendemos com os erros. A questão é não repetir, né? Então... Você te lembra de algum? Principalmente quando mais lá no início, assim, quando tu trabalhava, assim, com públicos, a questão do tráfego pago, quando tu indicava determinados referências para lançar ali aquele tráfego pago, não era bem aquela estratégia, e aí, no meio do caminho, tu tinha que mudar, que não era bem aquilo, e aí a gente trabalhava em equipe para mudar os rumos, né? Então, começou errado e aí tu foi mudando. Isso é bom nessa questão de mídia digital, né? Que tu pode mudar os criativos que não estão performando, tu pode mudar ali a questão até de estratégia mesmo. Mas, sim, acontecem erros e a gente aprende isso como um desafio para melhorar e não ocorrer novamente. Tem essas duas principais formas de aprender, né? Fiz algo que deu certo, então aprendi, vou seguir fazendo dessa forma. Ou, né, fiz errado, tenho que mudar, fazer diferente. E essa é um aprendizado muito mais forte, né? Com base no erro. Inclusive, essa questão... É porque ele dói mais também, né? Exato. E quando a gente trabalha com mídia, com orçamento, a dor ela é bem grande. Que sim. Quando a gente vai para o digital, é um pouco mais tranquilo, ou não que seja ok, não que seja bom esse tipo de coisa de orçamento, mas quando a gente vai pro tradicional, errar no tradicional ele é muito mais doloroso, muito mais custoso. E mais fatal, né? Sim, mas essa questão de, a gente às vezes chama de correção de rota, né? Ela faz muito parte do nosso trabalho, porque tem esse acompanhamento, botou a campanha no ar, a gente tem que seguir olhando, não é só botou a campanha no ar e vira as costas e acabou, né? Então, inclusive, esse case que eu citei da doação de animais, foi um case que começou com um resultado fraco. E a gente teve que, ao longo da campanha, fazer alguns ajustes, muda de material, muda um pouco os canais, e a gente já conseguiu, a partir daí, acompanhar. Então, teve esse aprendizado, teve acompanhamento, a gente fez ajuste e aí a gente conseguiu chegar no resultado. Excelente. Bom, gente, pra gente finalizar, então, a nossa conversa com chave de ouro, também vamos voltar pra parte didática, mas assim, na opinião de vocês, o que todo profissional de mídia precisa saber? Uma coisa só? Não, pode ser várias, vai. A gente precisa ter muita atenção, é fundamental a atenção, e é muito difícil, ainda mais com tantas coisas acontecendo, com a internet, né? É difícil, mas precisa de muita atenção. Tem que ter criatividade, resiliência, né, para lidar com as situações, adversidades, aceitar algumas coisas, e um bom relacionamento, porque, como a gente falou, tem os veículos, tem as outras áreas, então a gente precisa... para o processo ser fluido. Né? Débora? Precisa de muita concentração, organização, né, para poder organizar o seu tempo, otimizar o seu tempo. Ela precisa ser uma pessoa curiosa, porque também ela precisa entender o que está acontecendo no mercado, ela precisa entender o que está vindo de novidade, o que eu posso fazer de novo em relação ao meu cliente, em relação a essa demanda que está entrando aqui para mim, né? E buscar sempre entender do cliente. É muito importante ela fazer uma pesquisa do histórico do cliente, o público, entender a campanha que ele vai pegar também, tipo, o que, onde, como e quando. É muito importante ter todas essas premissas bem definidas. Eu posso acrescentar que todo profissional de mídia precisa não ter medo de números, né?
isso aí já é fato. Essa é a primeira questão. Assim. Eu diria, eu levaria ela pro topo da lista, né? Não sei vocês. Ela não pode ter medo, não pode ter medo. Os números são amigos. Sim. Essa parte é muito interessante de seguir pesquisando, não dá para ficar parado e Legal, aceitar, porque as coisas mudam e mudam muito rápido. Então, não só o profissional de mídia, acho que toda a agência como em si, mas a mídia eu acho que é muito mais gritante, essas mudanças. Precisa estar se atualizando constantemente sobre o que está acontecendo, sobre as mudanças. Legal. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo, por compartilhar com a gente tantas coisas legais. Então, muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. E não esquece daquela nossa máxima de curte, compartilha, comenta, te inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E como vocês sabem, aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.